Você acabou de vir mais uma vitória no UFC. Como é que foi essa semana para você? Mais uma vitória, mais um passo rumo ao seu sonho, que é pegar o cinturão do UFC. Como é que foi aquela semana especial? Porque também teve coisas antes da luta que te marcaram muito, né? Olha, foi uma das melhores semanas que eu tive, foi essa da véspera da luta, né? Graças a Deus eu tive um grande trabalho aqui, né, no Brasil, com o Mestre Paraná, PRVT Girls, com a minha esposa, né, que é ela que cuida de toda a minha parte de alimentação e tudo mais, ela que está ali junto comigo todos os dias, passando pelos meus estresses, me aguentando. Então foi muito bom. O camp, a semana da luta, né, eu tive a oportunidade de conhecer uma das maiores ídolas que eu já tive, que é a Marta. E tudo perfeito, né? Tava dando tudo certo, andando tudo certo. Tava em Orlando, que era o meu sonho, ir na Disney um dia, conhecer a Disney. Depois da luta eu fui. Então foi a semana maravilhosa. Eu sabia que seria uma luta muito dura, como foi, né? A Tisha, ela tava vindo de 3 vitórias consecutivas, 10 vitórias e uma derrota. Então, foi uma luta muito boa. Ela, uma adversária duríssima, sabia que na parte de trocação seria bem difícil. E graças a Deus foi lutão, a semana foi maravilhosa. Teve muitas coisas bacanas, o treino aberto foi muito legal. Então deu pra ver que eu tinha bastante fãs ali em Orlando, muita gente que torcia, foi bacana demais. O que representa ter essa bola de futebol e essa camisa autografada pela Marta? Primeiro, você sabia que ela estaria lá ou foi uma surpresa total para você? Então, quando eu cheguei, eu não sabia, né? E aí, eu acho que a Lilian, quando foi conversar comigo, meio que deixou escapar, né? Ou ela não queria que eu fosse realmente pega de verdade de surpresa. E ela falou pra mim, ela falou assim, Jéssica, as meninas foram lá comprar uma bola, que a Marta vai estar aí, ela daqui de Orlando, ela vai estar aí, ela ficou sabendo da tua história, já tinha mandado um vídeo, né, e tudo mais, e ficou sabendo da tua história e ela quer te conhecer. E eu falei, caramba, eu não acredito que eu vou ver a Marta. E eu olhava pro Fernando e falava, amor, será que é isso mesmo? Será que é a Marta que vai vir me ver? Caramba, velho. E ela falou assim, aí, vou trazer a bola, vocês vão fazer um bate-bola lá e tal. Eu falei, minha nossa senhora, faz tanto tempo que eu jogo bola que vai dar vexame isso aí. E realmente deu vexame, né? Eu chutei a bola lá na lua e não chegou nem perto. Ela tava de botina e a mulher conseguiu bater balãozinho, fez, olha. E deu pra ver que ela é uma pessoa muito simples, sabe? Coração humilde, gente boa demais. Meu Deus do céu, foi na luta, torceu demais. E eu escutava ela gritando lá. E ela gritava, vai, Jéssica, pelo amor, não desiste. E olhava pra mim, e quando eu dava a queda, ela, que isso aí, que não sei quem, torceu demais. E, poxa, não tem preço ganhar a bola e a camisa autografada dela. Acho que foi a realização do meu sonho, né? Conhecer a Marta, tá ali com ela, e ela levou a gente depois da luta para comemorar, ficou com a gente. Depois, no outro dia, ela ia viajar para cá pro Brasil, mas a amizade ficou, sabe? Isso é muito legal, de saber que você pode ser amigo do teu ídolo, né? E poder estar ali, conversar com ela. Cara, não tem preço. Conhecer a Marta foi uma das melhores coisas que eu já tive na minha vida, e saber que eu sou muito parecida com ela, de parte de treinamento, como ser humano, sabe? A gente é muito parecida. Eu falei, caramba, eu acho que realmente eu puxei você de verdade. Tudo que você faz é o que eu faço, né? De aqui pra academia, pra galera, de ajudar todo mundo, de ser amigo, de conversar, de mostrar realmente que não importa onde eu esteja, que o meu pé sempre vai ser no chão, sempre fincado no chão, e eu vou lembrar das minhas origens, da onde eu vim e aonde eu tô. E ela é assim, cara, foi um sonho conhecer ela. A luta te deu várias coisas, mas ainda é surreal você pensar que a Marta foi até você, que ela foi encontrar você e não encontrar a fã que foi conversar com o ídolo, né? Ela que veio até você para assistir essa luta, conversar com você, te dar presente. Pois é, eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu ia conhecer a Marta, né? Eu tinha esse sonho, eu falava pra minha mãe, um dia eu vou ser igual a Marta, mas eu não falava assim, mãe, um dia eu vou conhecer a Marta. Porque eu não tinha possibilidade desse sonho acontecer, né? E quando isso aconteceu, quando ela mandou o vídeo pra mim, eu falei, caramba, ela me viu, ela me conhece, poxa, ela sabe quem eu sou. E ver ela indo lá me conhecer, cara, isso aí foi
foi um sonho de verdade, conhecer a Marta, conhecer a pessoa que ela é e estar ali junto com ela e ver ela indo assistir minha luta e gritando e torcendo por mim e tendo orgulho de mim da mesma forma que eu tenho orgulho dela. Cara, isso aí não tem preço, foi muito legal. Jamais, né, que eu ia imaginar. Hoje, graças a Deus, hoje a luta me proporcionou isso, de conhecer os meus ídolos, conhecer a Marta, conhecer o Falcão, tá junto com o Mestre Paraná, né, que também é um dos meus ídolos, cara incrível. E, poxa vida, tomara que eu consiga realizar mais e mais sonhos, né? Ir pra Disney, que era o meu sonho também, então foi tipo o dia dos sonhos de infância, né? Porque era o meu sonho desde criança conhecer a Marta, eu conheci. Meu sonho de infância é ir na Disney um dia e eu fui. E, nossa, deu tudo certo. Quem é o próximo ídolo que falta conhecer do futebol? Eu quero conhecer o Falcão, conhecer a Marta. Tem alguém que você gostaria de conhecer também? Acho que Neymar seria um cara legal que eu gostaria de conhecer. O Messi também, Cristiano Ronaldo. Acho que são uns caras que eu acho que pela vida, incentivo e tudo mais, seriam pessoas legais de conhecer, saber um pouco mais da história e trazer, né, pra gente essa história, pra gente evoluir e crescer mais. Acho que seriam pessoas bacanas pra conhecer. Depois dessa emoção de conhecer a Marta, você entrou no octógono e fez o seu trabalho, conseguiu mais uma vitória, um passo à frente rumo ao cinturão. A luta saiu da forma que você esperava? Era exatamente aquilo que você esperava da Tisha Torres ou alguma coisa te surpreendeu? Olha, eu sabia que a luta ia ser muito dura, mas realmente a Tisha me surpreendeu muito no começo do round, né? É o que eu sempre falo, a gente entra na teoria, né? Com a teoria na cabeça, tudo montado, aí depois do primeiro soco você fala, caramba, não vai dar. Aí tem que mudar tudo, a estratégia, mudar tudo. E essa foi uma luta que realmente aconteceu isso, né? Eu vou estar sendo hipócrita se eu falar que a luta foi exatamente do jeito que eu imaginava que ia ser, mas não foi. Foi bem duro, foi bem difícil. No primeiro round, ela me surpreendeu muito. Eu nunca imaginava que eu não ia conseguir acertar socos nela, que ela ia caminhar tão bem. A gente sabia que ela ia fazer esse jogo de bater e sair, só que quando o primeiro soco entrou, que eu não consegui bater nela, eu falei, caramba, mas eu me perdi de novo, como é que eu vou chegar nela? E aí, tipo, eu acertava 1 ou 2 e ela acertava 3. Claro que eu não sentia a pancada, né? É muito difícil de eu sentir, do teto ficar preto, alguma coisa do tipo. Mas só dela estar acertando, eu já me frustrava, porque ela estava me acertando e eu não estava acertando ela. E aí, no finalzinho do primeiro round, quando eu dei a queda, que eu coloquei pra baixo, que eu trabalhei o grande pau, eu falei, agora eu me encontrei, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Já que eu não tô achando ela em pé, eu vou botar pra baixo e tentar nocautear no grande pound ou uma finalização. Mas a estratégia realmente era tentar nocautear em pé, fazer uma grande luta em pé e nocautear em pé pra luta acabar rápido. Não foi possível, né? Aí quase matei os brasileiros de novo do coração. Mas deu tudo certo no final, eu consegui pôr a luta pra baixo e aí eu tava em casa, né? Eu tava trabalhando, o que eu já faço todos os dias aqui na academia. Já era esperado que se você vencesse, você vai disputar o cinturão do UFC, mas você acha que a sua performance, ela foi esse carimbo que faltava pra falar, pô, beleza, a Jéssica é a próxima desafiante ao título? Então, eu acho que não, acho que pra realmente ser uma ótima performance e o UFC falar assim, caramba, a Jéssica realmente é a próxima a disputar o cinturão, seria se eu tivesse nocauteado no começo do round, no primeiro round ali, ou uma finalização, alguma coisa do tipo. Mas assim, foi uma luta boa, não foi uma luta ruim, mas faltou, entendeu? Eu abri brecha de não ser a próxima a disputar o cinturão, ou deles verem o que a Caroline vai fazer na luta, para dar a chance para a Caroline também. E agora a meta é esperar, né? Esperar o que o UFC realmente vai fazer. Eu sei que eu venci a luta, mas não foi do jeito que eu queria. Eu recebi muitos elogios do Dana White, do Reed, de todos os da organização, mas dentro de mim eu sei que faltou mais coisas. Mas o jeito agora é esperar a luta da Ana Mayunas com a Joana, ver quem vai vencer e aí sim ver o que o UFC vai querer, se ele vai dar oportunidade para mim, se eles vão dar oportunidade para Caroline, se não vai ter a luta de cinturão, eles vão me dar outra pessoa para lutar. Vou ficar esperando, né? Mas eu não posso esperar demais também, senão lascou-se.
Depois da vitória, você mais uma vez entrou com o cocar, né? Queria que você explicasse a bola aqui para ajudar. Você mais uma vez entrou com o cocar, queria que você explicasse qual é a história por trás dessa nova tradição que você está criando, né? De trazer essas raízes para dentro do octógono, né? Eu acho muito bacana isso de você representar o teu país com uma coisa que é o forte, né? A gente pode até pensar que não, mas todos nós somos descendentes de índio. Quando os portugueses chegaram aqui, todo mundo era índio. Então, eu tenho isso no meu sangue, né? Minha tataravó foi pegada no laço, lá no mato, índia pura. E eu falei, poxa, nada mais bonito do que você representar a tua raiz, a tua origem, da onde você veio, a tua força. E eu busco muito isso na hora que eu tô entrando. Na hora que eu coloco o cocar na cabeça, eu falo assim, é agora. Tô indo pra guerra, tô indo pra caça, e aí me imagino como se eu fosse um índio e estivesse indo caçar. E dá tudo certo no final, né? E eu sinto a força, a energia, não só dos brasileiros, mas a energia dos meus ancestrais, da minha religião. E aí, quando eu chego lá dentro, eu tô firme e forte igual uma rocha e nada me abala. Coloca o carro aí, pedir como é que vai ficar. Agora ele vai ficar meio frouxinho, porque eu tive que pôr um velcrozinho ali atrás e aí ele fica mais apertadinho. Mas ele assim, ele fica mais soltinho. Tá bonito. Mas é bom demais você saber que você tá entrando ali com a representação do que você acredita, né? Eu acredito muito no povo brasileiro, eu acredito muito na nossa força, no nosso buscar, no nosso querer. Então aí quando eu boto o cocar na cabeça, eu falo assim, caramba, agora eu tô indo buscar o meu sonho. Tô indo buscar o sonho de todo brasileiro, de ser guerreiro, de ir atrás dos sonhos. E aí eu vou com tudo e falo, agora é minha hora. E aí dá tudo certo. Essa Jéssica guerreira, que acredito que o próximo passo é o cinturão, como é que você acha que vai ser essa luta que vai definir talvez a sua próxima adversária entre a Ioana e a Rose Namajunas, essa revanche? O que você acha que vai acontecer essa revanche? Olha, eu acredito, não tem como dar uma resposta de tipo, quem vai vencer a luta? Porque a Ioana, a gente sabe que ela é uma lutadora muito dura, ela é muito incrível, ela tem um estilo de luta muito diferente de todas as outras meninas. Só que na luta com a Namajunas, ela não teve esse tempo de mostrar o jogo dela, o estilo de luta dela. Quem sabe agora ela consiga colocar isso. E aí fica difícil para a Namajunas. Mas a Namajunas também se mostrou uma lutadora muito superior, né? Ela entrou bem confiante, ela colocou bons golpes, a Ioana sentiu e aconteceu alguma coisa lá que ela não conseguiu fazer mais nada, né? Então é uma luta que é muito difícil de prever, de saber quem vai vencer. É claro que eu estou torcendo muito para a Namajunas, né? Ela como pessoa, para mim, é um exemplo de campeã, de lutadora. Tem representado muito bem no UFC como mulher, né? Então torço muito para a Namajunas, mas se a Ioana vencer, né? Quem sabe aí ela vencendo, eu já tenho a minha oportunidade certeira de fazer a minha revanche. Agora, se a Namajunas vence, pode ser que eles dêem a oportunidade para a Caroline, depende do que ela apresente, né, na luta. Vão lutar no mesmo evento, né, no mesmo dia. Então, aí fica nesse vai e vem. Quem que vai ser a próxima? Jéssica ou Caroline? E aí fica aí nessa. Mas eu tô torcendo para que seja eu. E se for você, vai entrar de novo com o cocar. Quem ganhar sabe que vai ter que pegar essa Jéssica guerreira, né? Com certeza, vai ter que pegar essa Jéssica guerreira, né? Graças a Deus, hoje eu tenho um patrocínio, né? Que é o menino que faz os cocar, né? E cada cocar eu vou tentar entrar com uma cor diferente, né? Esse aqui já foi nessa, a próxima luta vai ser um diferente. E ele consegue personalizar da forma que a gente quiser, então eu vou fazer um bem legal para entrar lá e fazer a diferença, né? Chegar lá com a verdadeira garra do índio, do brasileiro, a nossa força e chegar lá representando bem. Teve que falar com o UFC para ver se eles liberavam, porque às vezes o UFC barra esse tipo de coisa agora na era da Reebok, eles tiveram que aprovar o que você ia usar? Sim, tiveram. Todas as lutas, né? A primeira luta que eu entrei com o cocar foi a mais difícil, porque era uma coisa nova, era diferente, eles não sabiam o porquê, aí eu tive que explicar o porquê que eu queria entrar com o cocar, ainda mais no Japão, né? Então bem diferente a situação. E aí eles falaram, poxa, a primeira vez foi muito difícil, mas aí da segunda já foi mais fácil. Ele já sabia o que era, como é que ia ser. Eu só precisei tirar a foto do cocar, mandar para eles verem que realmente não tem
nada que vá prejudicar a imagem do UFC, né? E aí eles liberaram fácil. Mas agora eu virei a cacique do octógono, né? Como diz os meninos do UFC, do combate, né? Agora eu sou a cacique do octógono. E aí vai, né? E vai ser um bom sinal representar o Brasil como cacique, né? Vai dar bom.